Olá, meninos e meninas, professora Ana Flávia, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa videoaula hoje é sobre o quê? Revisão. Revisão do que estudamos no decorrer das nossas aulas deste mês. E aí, estão preparados para isso? Sim? Estão com conteúdo na ponta da língua, como a gente costuma dizer, ou seja, sem nenhuma dúvida? Caso vocês tenham alguma dúvida após essa videoaula, vocês podem tirar ela lá no Class. Vamos começar a nossa aula de hoje de revisão. Então, dentro do que estudamos sobre tempo e clima, vimos fatores climáticos, elementos climáticos, tipos de clima e camadas da atmosfera. Então, aqui podemos observar o seguinte: tempo e clima, qual a diferença? Hoje o dia está quente e úmido aqui no Rio de Janeiro. Aqui na Amazônia, o clima sempre é quente e úmido. Então, quando se fala de hoje, se referimos ao tempo. Quando se fala de sempre, referimos ao clima. Tempo é o estado momentâneo da atmosfera em um determinado lugar. Ele pode mudar de um instante para o outro. Já o clima, o comportamento dele é determinado, ele não sofre alteração. Nós temos aqui relação de fatores e elementos climáticos. A diferença do clima de uma região para outra ocorre pois cada um apresenta um conjunto de diferentes fatores climáticos que são responsáveis pelo comportamento dos elementos do clima. E aí, quais são os fatores climáticos que estudamos no decorrer das nossas aulas? Nós temos latitude, massa de ar, altitude, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, vegetação e o relevo. Esses são os tipos de fatores climáticos. Mais uma vez, latitude, massa de ar, altitude, continentalidade e maritimidade, correntes marítimas, vegetação e relevo. Vamos relembrar as características, as principais características de cada fator. Primeiro, latitude. Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Está relacionado com as zonas climáticas polar, tropical e temperada. Já a massa de ar são porções de ar que se deslocam pela diferença da pressão que interfere entre si, trocando calor e umidade, ou seja, a questão do quente e do frio. Altitude. Quanto maior a altitude, menor a temperatura. Isso quer dizer que quanto maior, mais frio, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, quanto mais alto você for, mais frio vai ser. Quarto, continentalidade e maritimidade. Relacionam-se com a temperatura e a umidade devido à proximidade ou afastamento com relação a quem? Ao mar. Maritimidade é quando o vento vem do mar para o continente, para a terra, e continentalidade é quando o vento vem do continente em direção ao mar. Correntes marítimas são porções de água que se deslocam nos oceanos pela ação dos ventos. Então, pode ser uma corrente de água fria ou uma corrente de água quente, onde a gente relaciona o El Nino e o La Nina. Vegetação influencia a absorção e a irradiação do calor, além da umidade atmosférica, ou seja, a evaporização. Relevo relaciona-se com a altitude e com a temperatura e a umidade. Então, professor, o relevo depende da altitude, depende da massa de ar que circula, depende da latitude, depende da continentalidade e maritimidade,
Depende das correntes marítimas? Sim, por quê? Porque o relevo é onde a gente vai identificar esses fatores: latitude, continentalidade, altitude, correntes marítimas, ou seja, o vento frio e o vento quente. Os elementos do clima são umidade, temperatura, a radiação, que é a intensidade solar, e a pressão atmosférica. E aí, dentro dessas questões tempo e clima, esses fatores e esses elementos, vimos que tem a influência para definir o clima de determinados locais. Lembrando que o clima ele não sofre modificação, ele é definido. Já o tempo, ele sofre sim modificação, ele é momentâneo. Isso quer dizer que o tempo pode estar em constante modificação. Já o clima, não, ele não sofre modificação, ele é definido. Então, os climas do Brasil nós temos o clima equatorial, o clima tropical, semiárido, tropical de altitude, tropical úmido e o subtropical. Equatorial, ele tem um elevado índice de chuvas, isso quer dizer que costuma chover com muita frequência. As temperaturas são elevadas o ano inteiro e costuma chover na parte da Amazônia. Então, o clima equatorial predomina na região norte, é um clima quente e úmido. As temperaturas são elevadas o ano inteiro, não quer dizer que são temperaturas altas, mas que chove com muita frequência. Já o clima tropical, aqui na parte laranja, nós temos predominantemente no Brasil, é o clima que mais encontramos. Então, o clima tropical é o que a gente encontra mais no nosso território brasileiro. O verão ele costuma ser quente e chuvoso, já o inverno é frio e seco. Olha aí características que a gente viu no decorrer das nossas aulas. O verão é quente, certo, mas o que é que acontece no verão? Chove. Já o inverno é frio, mas o que é que acontece no verão? Ele é seco. Então, significa que não cai nenhum pingo de água, não tem chuva. Onde predomina mais em todo o território do Brasil? Áreas que encontramos o clima tropical. Os estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Bahia, Maranhão, Piauí e Ceará. Professora, no Ceará encontramos o clima tropical? Sim, não é o semiárido. Semiárido é no Nordeste, no sertão do Ceará. O clima tropical, ó, a gente encontra aqui, ó, na parte norte do nosso estado. Isso significa que é na parte mais litorânea. Fortaleza, por exemplo, o nosso clima é tropical. Já no interior do Ceará, o clima é semiárido, clima seco. Então, vamos observar. Semiárido apresenta escassezes irregulares, temperaturas elevadas. O que é essa temperatura elevada? Muito quente. E as chuvas escassas e irregulares, que não tem uma rotina de chuva anualmente. Pode ser que chova, pode ser que não chova. Costuma ser mais seco, não ocorrem chuvas. E onde encontramos o clima semiárido? No sertão nordestino. Então, quando a gente fala de sertão nordestino, estamos nos referindo ao interior dos estados da região Nordeste? Sim, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia. Nós temos esse clima que predomina, o semiárido, mas principalmente no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco. São as áreas mais quentes, né? O interior desses estados. Tropical de altitude, parte rosa, região sudeste. Nós temos média térmica menor, ou seja, o calor não é tão grande. Encontramos nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tropical úmido, parte litorânea do Brasil, parte leste. Nós temos média térmica elevada, baixa amplitude térmica diária e é localizado no litoral, pegando do estado do Rio Grande do Norte
até especificamente Rio de Janeiro, Nordeste e Sudeste, partes litorâneas. Subtropical, regularidade na distribuição de chuvas ao longo do ano, já entra a região sul do Brasil, então significa que as chuvas ocorrem de forma regular, é bem distribuída. Amplitude térmica um pouco elevada, se diz que é um pouco elevado, então durante o verão a temperatura ela é elevada, mas durante as outras estações do ano ela segue ali de um clima mais ameno. E o nosso próximo assunto de revisão que vimos no decorrer das nossas aulas, camadas da atmosfera. Lembrando que a gente fala, menciona e estuda ela de baixo para cima. Então, a primeira camada nós temos troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Que cada uma dessas camadas apresenta algumas características que vamos relembrar. Troposfera é a mais próxima da nossa superfície terrestre, onde os seres vivos se encontram e respiram. Quando a gente fala de seres vivos, seres humanos, plantas e animais. É onde o oxigênio prevalece, temperatura cai com o aumento da altitude e ocorrem fenômenos meteorológicos. Já a segunda camada, estratosfera, é a segunda mais próxima da nossa superfície. Nela se movimentam de forma horizontalmente, as temperaturas começam a subir. E a principal característica da estratosfera, encontramos a camada de ozônio, onde circulam os aviões a jato. Terceira camada, mesosfera. Nela o ar é rarefeito, a temperatura apresenta queda, podendo chegar a menos 90 graus, e ocorre a combustão que fragmenta os meteoritos. Próxima camada, termosfera. Camada onde concentra-se os íons, ou seja, a gente tem a ionosfera. Temperatura ela pode atingir a 1500 graus. Ocorre a aurora polar ou aurora boreal, como a gente conhece, e é onde orbitam os ônibus espaciais. Última camada, exosfera. Nela os gases são rarefeitos, a temperatura passa de 1000 graus e é onde encontramos a órbita dos satélites artificiais. Camadas da atmosfera é a divisão da atmosfera terrestre, de acordo com a variação da temperatura. Então, quais são as camadas da atmosfera? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Lembrando que é de baixo para cima. E que a camada da termosfera também pode ser chamada de ionosfera. Por quê? Porque é onde se concentram os íons. E aqui encerramos a nossa aula de revisão de hoje. Lembrando que vimos a questão do tempo e clima, diferença de tempo e clima. Vimos também os elementos e os fenômenos atmosféricos e climáticos, os tipos de clima do Brasil e as camadas da atmosfera. Assunto esses que estudamos no decorrer das nossas aulas, no decorrer deste mês. Qualquer dúvida que você tiver, pode tirar no Class. E lembrando que você que não enviou as atividades propostas lá na sua agenda online, nas nossas videoaulas anteriores, fique atento que essas atividades elas valem pontuação. Então, corre para enviar, para não ficar sem nota. Qualquer dúvida, pode perguntar lá no Class. Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau!